Se faz o combo. Calma aí, sem habilitação. Tá falando do quê? Do 306? Falei hoje. Foi ontem, não? Foi hoje. Falei hoje, cara. Lei de drogas aqui. Tá, foda-se. Foi. Tá, vai. Qual? Se eu tiver, vamos de novo, sem embarcação ao motor, sem habilitação. 32 da Lei de Contravenções Penais e o 28. Sim. Sim. Vamos lá. Prosseguindo aqui. 310. Permitir, confiar ou entregar. Eu começo analisando os núcleos. Qual é a diferença de permitir e entregar? Quem sabe? Permitir, eu estou ou não estou presente? Não. Permitir é quando não estou presente. Quando não estou presente. O entregar é quando estou presente. Pronto, acabou. Só isso. Ok? Bom, a direção à pessoa não habilitada, caçado suspenso, alcoolizado, sem condições físicas ou mentais. Crime próprio ou comum? Isso é legal. O crime 310 é próprio ou é comum? Eu preciso ser o proprietário do veículo para praticar o delito? Crime é comum. Não sei por que eu acho que isso vai cair na prova. O crime é comum, quer ver? Tem um lava-jato. Vamos supor que eu tenho um lava-jato. Não sou corrupto, mas eu tenho um lava-jato. Beleza? Entenderam a piada? Entenderam a piada? Sem graça, né? Sem graça? Tá. Vamos supor que eu tenho um lava-jato. E o Sávio deixa o carro dele lá. Eu chego pro meu funcionário, que eu sei que não é habilitado, e falo, vai lá comprar não sei o que para mim. E o cara vai e dirige, sabendo que ele não é habilitado. Eu cometi o 310? Sim. Eu sou o proprietário do veículo? Não. Então o crime é comum. Tem que estar sobre a sua posse. O veículo tem que estar sobre a sua posse. Mas qualquer um pode praticar o delito. Não precisa ser o proprietário necessariamente. Por isso que ele é comum. Beleza? Segura um pouquinho. Outro ponto importante aqui nesse delito é a aplicação da súmula agora 575 do STJ. Súmula 575 do STJ. Bandeirinha, o que quer dizer essa súmula? Simples. Simples. Ele diz que este crime aqui é um crime de perigo que, em outras palavras? De perigo abstrato. Ou seja, em outras palavras, vou interpretar para vocês. Ou seja, em outras palavras, vou interpretar para vocês. Não se faz necessário que a pessoa que está conduzindo, que foi entregue, permitido ou confiado à direção, gere um perigo de dano posteriormente. Em outras palavras, a mera conduta de eu entregar, permitir ou confiar foi suficiente para configurar o crime. Óbvio, segura, orelhudo. Óbvio que o crime aqui é doloso ou culposo? Doloso ou culposo? É um crime doloso. Logo só vai ter o delito se eu tiver conhecimento sobre esses fatos. Logo só vai ter o delito se eu tiver esses fatos, admite. Só vai ter o delito se eu tiver esses fatos. Se eu tiver conhecimento. Por exemplo, eu sei que o Sávio não é habilitado.
Aí eu sei que o Sávio não é habilitado. Mesmo assim eu vou lá e falo, Sávio, vai ali e compra um fardo de cerveja para mim. Beleza? Toma a chave do meu carro e vai ali e compra. Sabendo que ele não é habilitado. A questão tem que deixar isso bem claro. A questão tem que deixar isso bem claro. Um condutor, um proprietário do veículo, uma pessoa, Tício, proprietário do veículo tal, sabendo que MEV não é habilitado, entrega a direção à MEV para que resolva um problema tal. Diante dessa situação, Tício comete crime 310? Sim, porque ele sabia. Óbvio, calma aí, segura um pouquinho. Óbvio que o crime depende de fatores subjetivos, como dolo e culpa. A infração depende? Não. A infração não depende. Já vou dar um exemplo para você entender. Fala agora. Sim. Pode, mas não necessariamente. Vai. Não necessariamente vai excluir a infração. Vai ser deferido o recurso. Porque a infração tem caráter objetivo. Né? Ponto. A infração de trânsito tem caráter objetivo. Não importa se ele sabe ou não. Então, não necessariamente vai ser deferido. Não. E te falo mais, geralmente não vai ser. Porque a infração de trânsito, foda-se. Quer ver? Você tá conduzindo o carro que ele comprou ali do Harry Potter. O Harry Potter te vendeu o carro. Aí o que as pessoas fazem, geral? Vem de uma vassoura. Ele me assustou, né? Tá. Ele vendeu outro carro pra ele. O que a galera faz? Geralmente fica rodando com o carro no nome desse cara. Geralmente é isso. E se o cara não é habilitado, é aí que fazem rolo. Compra de um, que compra do outro, que compra do outro. Quando vai ver, já tá no terceiro lá, que o cara que vendeu não sabe, porra, é um rolo do caralho. O pessoal faz um monte de rolo, troca por tudo, né? Tá, beleza. Aí vendeu o carro pra você, você não é habilitado, tá rodando com o carro no nome dele. Aí a PRF te aborda. Pronto. Ah, de quem é esse carro? Ah, é do Harry Potter. Tá bom. Mas, Sávio, você não é habilitado, né, Sávio? Não, não sou. Ué, por que o carro tá no nome do Harry Potter? É porque eu comprei e não passei pro meu nome. Show. Ele tá por aí, ele sabia? Não, ele não sabia. Tem muito tempo que eu não encontro ele. Inclusive, só comprei o carro dele. Beleza. Pro Sávio, vou lavrar um 621. Se ele não estiver gerando perigo de dano, não tem nada. Já vou citar esses exemplos, não tem crime. E pro Harry Potter, o 164, que é o permitir. Acabou. 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 Ah, mas ele não sabia para infração de trânsito. Foda-se. Infração de trânsito tem caráter objetivo. Fala. Por exemplo. Por exemplo. Mesmo ele não sabendo, tem infração. Quer ver? Para você entender. Quer ver? Ó? Sim. Ó. Para você entender, ó. Para você entender. Vou te dar um exemplo. Vamos ver se você entende. Vou botar dois exemplos aqui. A. Vou citar o mesmo exemplo que eu acabei de falar, só que aqui escrito. Exemplo 1. A. Não habilitado. Dirigindo normalmente pela via pública. Normalmente pela via pública. Pela via pública. Veículo de B. De propriedade B. Diante dessa hipótese, quais crimes você tem? Vamos lá. Propriedade B que não tinha conhecimento. Que não tinha conhecimento sobre o fato. Sobre o fato. Vamos ver? Exatamente o exemplo que eu te dei, só que escrito. A, B. Vou fazer aqui uma tabelinha. Adoro tabelinhas. Ó, aqui eu tenho a infração administrativa e aqui eu tenho o crime. E aqui eu tenho o crime. Olha para a lousa. Bandeira, A não habilitado. Qual é a infração para ele? O 621.
Tem crime para A? Por que não? Por que não tem um crime do 309? Porque ele dirige normalmente. O 309 é um crime de perigo o quê? Concreto. Se não houve a geração de perigo de dano, não tem crime. B. Tem infração? Infração objetiva, gente. Se ele não tinha conhecimento, consigo conectar que ele não estava o quê? Presente. Logo, 64. Verbo permitir. Ele vai responder pelo permitir. Tem crime do 310 para ele? Por que não tem o crime? Porque o crime é o quê? Doloso. Do 310. Só tem 2 crimes culposos do CTB, lembra? Quais são? 302 e 303. Do 304 e 312 são o quê? Dolosos. Se ele não tem conhecimento, logo não tem crime. Dos dois. Não, ele comprou. Ele comprou o carro. Fala. O que tem? O crime? O crime só é configurado quando tiver o dolo. Se você tiver comunicação de venda, a comunicação de venda vai desconfigurar as infrações na responsabilidade. Mas cometidas pelo condutor. Questão de pontuação. Mas a infração do 64 é configurada, mesmo assim. A infração do 64 é configurada, mesmo assim. Apagou lá, apagou. Não se vá, não se vá. Já foi, já Tadeu. Mesmo que haja comunicação de venda, o carro está no nome de terceiro. O carro está no nome de terceiro, a infração é objetiva. Não, não precisa. Hã? Não, não é quem vendeu. Não é quem vendeu, é quem está no nome. Quem está no nome é o veículo. Hã? Sim. Sim. Mas se no documento está no nome de terceiro, se o documento está no nome de terceiro, é infração objetiva. Você vai lavrar o auto. O cara vai ter que recorrer. O cara recorre, ponto. Eu, como agente da autoridade, estou falando ali na prática. Eu vou olhar o documento ali. Está o nome do Joãozinho. Quem está dirigindo é o Zezinho, não habilitado. Joãozinho, 300, a infração. E o Zé U, que está conduzindo, o 621. Ponto. Ah, depois ele recorre. Mas ali, no fato concreto, olhei a infração objetiva. Está no nome de terceiro? Foda-se, vou lavar o auto. Sim. Nesse caso concreto, sim. Nesse caso concreto, sim. Mas eu estou falando que eu estou olhando o documento. Beleza? Vamos lá. Tranquilo até aqui? Segundo exemplo. Hã? Ah, desculpa. Vai. CNH vencida há mais de 30 dias. Cai ali? Não. Não cai. Nem aqui. Fala. Vai, viaja, vai. Como é que é? Sim, por que não seria? Só porque é funcionário público? Hã? Porra! Porra, na viatura ainda. Porra! Vai responder administrativamente no seu órgão e vai te dar um PAD e ainda vai responder aqui na infração de trânsito. Porra, tá maluco. Deve ser caso concreto essa porra. Fala.
O avô 310. Ele quem? O menor? Ato infracional. São dois atos distintos, né? São dois crimes diferentes. Se forem duas condutas, não é contínuo, não é crime contínuo, né? Você imobilizou, saiu, aconteceu alguma coisa, não sei, teve um lapso temporal, e depois ele pegou o veículo novamente, tem dois crimes, velho. São duas condutas distintas. O racha é 6 meses a 3 anos. Isso. Porque o crime de dano absorve o crime de perigo concreto. Não pela pena. Beleza? Prosseguindo. Em regra, tá, Sávio? Prosseguindo. Crime de trânsito é legal, né? Não acharam, não? Eu gosto. É fácil, pô. É fácil, fala. Quando o quê? Ah. Tem que identificar o réu infrator. Você tem que identificar o réu infrator. Não necessariamente, identificar o réu infrator. Quem era o condutor? Caso de ônibus, geralmente isso é empresa de ônibus, tá? O ônibus está no nome de uma PJ. Você tem um prazo de 15 dias para identificar o réu infrator. Mínimo, né? De 15 dias para identificar o RI, réu infrator. Senão você vai tomar uma multa igual. Pela não identificação do réu infrator. Por exemplo, falando em infração administrativa. Tá bom? Sim. Sim. Normal. Valor pecuniário fica com o proprietário. Tá? A infração fica vinculada ao veículo. O valor pecuniário fica, a multa, o valor pecuniário fica vinculado ao veículo. Fica vinculado ao veículo. Mais alguma? Vamos prosseguir. Mais um exemplo, então, para a gente encerrar isso aqui, para ver se vocês entenderam, para a gente responder junto. Vamos lá? Que horas são? Então dá bastante tempo. Vai dar para terminar crime de trânsito. Ó, exemplo 2. Exemplo 2. Não habilitado, dirigindo zigue-zagueando pela via. Zigue-zagueando pela via pública. Pela via pública. Com outros veículos, tá, gente? Sabendo-se que este veículo, sabendo-se que o proprietário deste veículo entregou a direção a sabendo que ele não é habilitado. Que ele não é habilitado. Vamos ver. B. B é o proprietário, tá? B é o proprietário. B é o proprietário do veículo. Vamos ver aqui, ó. Infração administrativa. Aqui, infração administrativa. E aqui se tem ou não crime e se tiver quais crimes. Qual a infração de A? 1621, fácil. A comete crime de trânsito, sim ou não? Qual? 309, não. Não, porque não entra... Olha a pergunta do sábio. Olha a pergunta do sábio. Vai responder pelo 309 com agravante genérico por estar sem habilitação? Não, porque sem habilitação já é elementar do crime. E senão eu respondo pelo odioso bis idem.
B, responde pelo quê? Infração administrativa, responde pelo quê? 164, na verdade, não. Pelo 163, que é o entregar. 164, que é o permitir, ó. Ele entrega. Beleza? Comete por algum crime? Comete algum crime, Sávio? Qual? 310. Não. O que foi? Não entendeu o quê? O que foi? Sim. Ó, resumindo e concluindo aqui para quem não entendeu então. A, que é o condutor, responde pela infração administrativa. E por que eu estou respondendo pelo crime? Porque o crime 309 é o quê? Perigo concreto, é de perigo concreto. E olha aqui, ó, informação, ó. Zigue-zagueando. Então ele gerou um perigo de dano? Então eu tenho um crime. Diferente dali do lado, ó. Normalmente, pela via. B, proprietário, comete infração? Sim, qual? 163. Que é o verbo entregar. O permitir é 164. Beleza? E comete o crime também 310, porque ele sabia, sabendo que ele não é habilitado. Logo, ele entrega de forma dolosa. Logo, ele responde pelo 310, que é um crime doloso. Tranquilo, gente? Questão que pode cair na prova perfeitamente. Aí, não, porque é sem a devida habilitação. E o agravante é só sem habilitação. Sem habilitação. Não, mas tem um agravante também de categoria incompatível, lembra? Não, ele está perguntando em relação à aplicação, aí não entra, porque já é elementado o delito. Tá? Não entra porque já é elementado o delito. É difícil, gente, isso? Sério, é difícil. É, óbvio. Tem que estudar. Quem é a primeira vez que está vendo isso aqui? Levanta a mão, só curiosidade. Pô, bastante gente. Primeira vez que estão vendo? Top. Harry Potter também, primeira vez? Nunca estudou direito na vida? Matemática tu saca, física. Não, vai tomar no cu. Não. É, né? Posso pagar tudo? Não? Então vai, copia aí. Ó. Qual é teu nome, Harry? Paulo Vitor. Vamos lá. Posso pagar aqui? Posso? Paulo Vitor. Cadê? Ah, é. Fez ITA, ô Paulo Vitor? Não? Tu passou na escola também, então, né? Fala. Se o A tivesse embriagado. Se no exemplo 2, se o A tivesse tudo isso aqui, mais A embriagado? Tá. Então vamos lá. O A responderia pelo 309 mais 306. Concurso. Material? É. Concurso. Beleza? Sim. Vamos lá. É. Posso pagar aqui? Posso, né? 311 e 312 para a gente encerrar essa parte de crimes. Tá acabando. Os crimes. Pô, mas também montou o caderno Pica das Galáxias, né, galera? Quem veio de ontem, hoje, montou o caderno que você não precisa se preocupar com mais nada. 10 páginas já? Só a parte de crime? Porra. Dez folhas ou 10 páginas? Porra. Não, então 5 páginas. 5 folhas. Foda-se também. Foda-se.
Mas falar foda-se é legal, né? É libertador, né? Foda-se. É. Pô. Ah, cara, eu falo pra minha mulher. Pô. Dá demonstração aí. Ela tá em casa. Ah, cara, tu faz e sai correndo, foda-se. Uns 15 dias, aí se falar isso aí, vai ficar uns 30, né, sem madeirar, uns 30 dias. Artigo 311. É. Velocidade incompatível. Vamos lá, velocidade incompatível. Tem meia hora, né? Mais ou menos. Tá, dá tempo. Galera, o crime de velocidade incompatível, ele é bem tranquilo. Bem tranquilo mesmo. Primeiras observações. Velocidade incompatível é sinônimo de excesso de velocidade? Sim ou não? Não. Não é sinônimo. Não é. Já entendi, gente. Já sei que vocês sabem. Não é sinônimo de excesso de velocidade. Eu posso estar dentro da velocidade e está ocorrendo um crime. Precisa de radar? Não é necessário radar, ou seja, basta a presença de quem? Do agente. Tudo vai depender do caso concreto, galera. Tudo vai depender do caso concreto. Quer ver? Exemplo. Vamos supor que está tendo uma manifestação na BR, uma faixa está sendo utilizada pelo MST, por exemplo. A rodovia é 110 km por hora. Você passar 100 km por hora do lado dessa manifestação é uma velocidade compatível para aquele momento? Não. Não é. Para aquele momento não é. Não é compatível. Porque está cheio de pessoas. Está tendo manifestação. Não. Está tendo manifestação. Não é compatível, galera. Quer ver? Sabe que numa via que é 60 km por hora, está tendo saída de escola meio-dia de criança. Tá? Saída de criança meio-dia. Você, nessa via de 60, você passa a 50. Você acha compatível essa velocidade para aquele momento está sendo saída de criança? Não. Agora tu passa meia-noite a 50. É compatível? É, porque não tem movimentação nenhuma. Vocês entenderam? Tudo vai depender do caso concreto. Aí teve um aluno, garoto bom. Ele perguntou assim, Bandeira, tá, eu entendi que esse crime pode, olha a pergunta dele, que esse crime pode ser configurado por meio da presença do agente da autoridade de trânsito, não precisa de radar. Beleza. Aí ele perguntou isso aqui, ó. Olha a pergunta dele. Tá, o crime então também pode, pergunta boa, pode ser configurado por terceiros? Por prova testemunhal de terceiros? Olha a pergunta dele. O crime. O crime pode ser configurado por meio de prova testemunhal de terceiros? Que constituição de Rula? Vamos lá. Pode ser configurado por meio de prova testemunhal de terceiros? Tudo nego fala, constitucionalmente falando, não, aqui não. Pode ou não pode? Por quê? Ok, mas com base em quê? Vai. Tá certo chegando, vai. Com base em quê? Por que tu tá falando isso? Aonde está isso? Vamos lá, vou te ajudar. Perfeito. Tá no CP... Olha o Batutinha pensando, vamos deixar o garoto. Tá no CPP, beleza, Batutinha? Ele falou, olha a justificativa do Batutinha. Beleza, Bandeira, sim, o crime sim, a infração não, óbvio, tá? Porque a infração depende de quê? Do agente da autoridade de trânsito, que é o agente competente lá, segundo o artigo 280 para lavrar. Mas o crime, ele, segundo o CPP, vamos prestar atenção nisso, ele pode ser configurado por qualquer prova admitida em juízo. E uma prova testemunhal de terceiro é uma prova admitida em juízo. Beleza? Mas aí, para configurar, é mais ou menos isso,
Eu preciso do quê? Do artigo 291 para me dar o respaldo, Batutinha. Lembra desse artigo que eu iniciei ela ontem? O que ele fala? Quando o legislador não dispuser de forma contrária, eu vou aplicar o quê? O CP parte geral, a Lei 9.099 e o CPP. E a prova admitida de juízo está onde? CPP. Portanto, com base no artigo 291, eu vou trazer as regras da onde? Do CPP.